A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Atos, que tem histórias brilhantes dos homens de Deus e o agir de Deus na vida deles. E creio que não só eu como você está aprendendo muito. Hoje vamos para Atos 7, do 1 ao 20, onde o tema é Promessas de Deus se cumprem. Então, antes de eu ler, falar de Atos, eu vou deixar aqui para a gente Jeremias 1,12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, promessa de Deus se cumpre. Não é no nosso tempo, não. E eu costumo dizer, por algumas situações que eu já vivenciei, desses 23 anos de evangelho, não faça romantismo. Adore Deus, tenha calma, porque as promessas dele se cumprem, mas é no tempo dele. E muitas vezes não é do jeito que eu programo e que você programa, mas é bem melhor, né? Bem melhor, mas a gente tem que ter calma, equilíbrio e vivenciando cada dia, adorando Deus e aprender a esperar, porque um dia para Deus é 1000 anos. Então o tempo de Deus não é meu tempo e teu tempo. Mesmo porque Ele sabe o momento certo da gente estar preparada para receber a promessa, você preparado. Então temos que andar, exaltar o nome do Senhor, continuar levando a vida com calma, com prudência e sabendo que as promessas de Deus se cumprem. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos aprender junto com a palavra? Atos 7, a partir do 1. Disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nossos pais Abraão e estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Quem é que estava falando? A defesa de Estevão. Estevão ali estava falando porque ele tinha sido preso por inveja, por ser um homem de Deus. E veja a defesa dele como é algo muito curioso. Disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Estevão estava falando já da história do início, quando o Senhor tirou Abraão da sua terra e fez uma promessa. Sabe o que isso me diz? Que a gente tem que estar preparado lendo a palavra, conhecer a palavra. Porque antes de tudo, naquele momento, naquele julgamento, Estevão estava falando de promessas de Deus. Estevão estava falando de como o Senhor trabalhou na vida de Abraão, para que por acaso aquele povo entendesse. Mas tem pessoas que se fala de Deus, elas só entendem o que elas querem. Não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a promessa, a posse dela, e depois dela a sua descendência. Não tinha ele ainda filho. O Senhor fez uma promessa a Abraão, que ia ter uma descendência enorme dele, que vinha dele, mas não tinha filho. E muitas vezes o Senhor faz promessa a mim, a você, e pela situação em si, não faz sentido. Mas ali, naquele momento, Estevão estava contando algo que já tinha acontecido, que a promessa foi cumprida. Então, eu estou falando aqui da história da Bíblia, onde Estevão, na hora da sua maior dor, estava falando. Mas a promessa foi cumprida na vida de Abraão, e vai ser na minha vida e na tua. Mas precisamos levar a vida com calma, sem fazer romantismo, sem criar situações. Porque muitas vezes a gente pensa que é de um jeito e é de outro. Então tenha calma, porque quem vê no escuro e quem vai fazer a promessa e quem vai cumprir ela é o Senhor. Falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Você sabe o que é isso? Você receber que ia ter uma promessa, ainda toda essa história dos seus antepassados que ia acontecer. E Abraão recebeu. E agora Estevão estava ali, sendo julgado e falando da palavra. Porque para ele ser um adorador, para ele trabalhar na obra, e eles prender ele com inveja, ele estava falando só da verdade. Eu sirvo a um Deus que cumpre promessa.
Eu sirvo a um Deus o qual Abraão serviu. E olha aqui o que aconteceu com Abraão. É necessário eu e você sempre conhecer a palavra, para a gente se dirigir por ela, para a gente ver os homens de Deus o que aconteceu, e conosco não vai ser diferente. Vai ter promessa cumprida. Eu julgarei a nação que eu estiver escravizado, disse Deus. Depois disto sairão e me servirão neste lugar. Ele estava contando tudo que o Senhor contou a Abraão. E aconteceu, não é verdade? Porque a gente sabe que Moisés tirou aquele povo que há 400 anos era humilhação, era dores, era tristeza. Se você está passando uma fase de humilhação, de rejeição, de tristeza, Deus vai transformar a maldição em bênção. Porque foi o mesmo Deus que trabalhou aqui na vida dos antepassados. Falou com Abraão e cumpriu através de Moisés. Deu-lhe a aliança da circuncisão, assim gerou a Isaque e a circuncidou ao oitavo dia, Isaque a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Olha que coisa linda. Já estava falando dos patriarcas de Jacó. É necessário a gente conhecer a palavra, para a gente pregar para as pessoas, para a gente entender como o Senhor trabalha muitas das vezes. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Que coisa linda. Estevão estava falando de Abraão, passou para Moisés, agora já falando da inveja dos irmãos de José. Lê a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Estevão conhecia a verdade, estava passando por aquele povo. E livrou de todas as suas habitações e lhe deu-lhe graça e sabedoria. Antes Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ele falava da graça, da sabedoria que o Senhor deu a José. E dá você se está pedindo. No meio dessa turbulência, no meio desse cansaço físico, porque tem uma promessa que não se cumpriu ainda, e já tem acontecido muitas coisas na sua vida. Na de José não foi diferente. Na de Abraão não foi diferente. Na de Moisés não foi diferente. E comigo e com você também é assim. Sobreveio então a todo o país do Egito, a Canaã, fome e grande tribulação. Os pais não achavam alimento. E nossos pais não achavam alimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Uma coisa interessante. Ele contando quando houve a fome. E o povo ficou totalmente sem alimentação. E ali Jacó mandou seus filhos para fazer compras. Irmãos, tem coisas que podem estar acontecendo na tua vida e na minha vida que é surreal. Mas aqui também foi surreal. Aconteceu coisas que ele não esperava. Lá atrás, José teve um sonho e contou, mas o pai tinha guardado no coração. Mas ele só ia entender isso lá na frente. Então, o que o Senhor faz hoje na minha e na tua vida, a gente só vai entender depois. Então, continue adorando e fazendo a obra. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Veja que não foi a primeira vez. Foi da segunda vez que os irmãos de José foi conhecido a ele. Foi da segunda vez que José falou. Porque tudo tem um tempo determinado. Existe o tempo de trabalhar. Existe o tempo de cuidar de mim e de você. Existe o tempo do Senhor nos amadurecer. Existe o tempo dele mostrar a promessa. E ele afetuar, cumprir-se. José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. A gente entende que Jacó já era doente, já era triste, andava manco, por toda a história que Jacó passou com sua família, né? No Vale de Jaboque, Jacó brigou com o anjo. Se diz assim, mas não gosto desses termos. Jacó se encontrou com o anjo. E ali saiu manco. Já era uma outra etapa da vida de Jacó. E muitas vezes é assim comigo e com você. Cada etapa passa situações diversas. Cada etapa é para a gente amadurecer. Cada etapa é um conhecimento novo, uma história nova. Então tenha calma, porque Deus, Ele cumpre promessa.
Agora essa promessa é cumprida no tempo certo. E antes dessa promessa ser cumprida, a gente precisa passar por histórias, amadurecimento. Foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por servo. Jacó desceu ao Egito, onde morreu, e ele e nossos pais. A gente sabe que depois daquela fase que Jacó ficou com seu filho governador, ele morreu. Foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emon, pai de Siquém. Aquela sepultura, Abraão tinha comprado para sepultar Sara. E agora era aquela sepultura que Jacó ia ser sepultado. Mas Jacó passou por dores, porque ele pensava que tinha perdido o filho, mas não tinha perdido. Mas Jacó morreu ao lado do filho. Então, tanta coisa que eu e você não sabe, que na hora certa o Senhor vai mostrar. Tantas coisas que estão acontecendo na tua vida que você diz, por que isso? Isso faz parte da promessa. Não murmure, tenha calma. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito. A promessa foi sendo cumprida aos pouquinhos, para depois ser concluída, e tudo vim a entender na minha mente e na sua mente. Até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar suas crianças para que não multiplicasse. Tudo isso estava ali, um homem de Deus, Estevão, contando. Para terminar o 20, nesse tempo, nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. O que eu acho interessante é que ali Estevão estava contando toda a história diante daquela situação que ele estava sendo preso. Porque as pessoas estavam criticando ele porque pregava o evangelho. As pessoas estavam criticando ele porque ele andava com Jesus. E o inimigo usa aqueles que não aceitam, que não quer, ainda quer nos atrapalhar. Então ele foi preso. Mas a gente vê aqui que Estevão conhecia a palavra. Então é necessário eu e você conhecer a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ande na palavra. Tenha calma. Tenha prudência, porque promessa de Deus se cumpre. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.